Olá, paz e bem, bem-vindo ao nosso programa de todo o coração, porque assim ele é feito de todo o coração para você, ainda mais nesse tempo de Páscoa, tempo de ressurreição, de vida, tempo de alegria, tempo de esperança, porque Cristo venceu a morte, porque Cristo ressuscitou. E nós, como dizia São Paulo, se morremos com Cristo, com Ele haveremos de ressuscitar. Que bom ter você conosco hoje neste programa, de todo o coração, mais uma vez, para aproximar o nosso coração ao coração de Deus. Neste tempo de pandemia, a palavra de ordem tem sido distanciamento, mas com Deus a gente não quer distância. Com Deus, nós queremos proximidade, de coração para coração, de vida humana para a sua vida divina. Vamos lá, nos acompanhe. A Páscoa é o grande milagre da nova criação. Se no primeiro dia Deus havia criado todas as coisas, no oitavo dia, ao domingo, Deus recria, nos dando uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade não apenas, mas Ele nos redime para que, salvos pela cruz de Cristo, nós possamos alcançar a eternidade. A ressurreição de Jesus, como também a nossa ressurreição, é um assunto de fé. E assuntos de fé não possuem explicação. Ou se crê ou não se acredita. É fato divino a ressurreição. Ninguém nunca ressuscitou por si mesmo. Até mesmo Lázaro fora ressuscitado por Cristo. Mas ninguém ressuscitou sozinho. Portanto, é um assunto de fé e é um fato divino. A Páscoa, repito, não se explica, nela se crê. É o maior entre todos os milagres. Um ser humano, evidentemente, pela união hipostática, humano e divino, ressuscita para mostrar que é Deus. Somente a fé, portanto, para assimilar esse grandioso fato, humano e divino. Mas nós estamos aqui no capítulo 20 do Evangelho de São João, neste domingo abençoado de Páscoa, nesse domingo de uma Páscoa feliz, porque mesmo que virtualmente, nós estamos em comunhão espiritual com Deus. São João, portanto, nos apresenta 3 verbos: ver, crer e compreender as Escrituras. Guarde bem ou anote. Ver, crer e compreender. Mas não é aquela compreensão racional, inteligível. É uma compreensão das Escrituras. Ver, crer e compreender as Escrituras. Diz o texto do Evangelho de São João, que Maria Madalena viu o sepulcro aberto. Viu também Pedro, quando entrou no sepulcro vazio, que os panos estavam colocados ali do lado. João é aquele que entra, vê e crê. O próprio João faz essa narrativa. Diz que Maria Madalena e Pedro
viram, mas ele viu e creu. Evidentemente que no Evangelho de João, ver possui uma conotação também espiritual. Não é apenas o ver físico, mas é também um ver de forma espiritual. Logo em seguida, por esse aspecto do ver e do crer, nós temos aqui um outro aspecto na vida de Maria Madalena, a dúvida. Logo que chegou ao sepulcro e viu que tinham rolado a pedra que fora colocada naquela gruta, não mais a gruta em Belém, mas a gruta de Jerusalém, e uma pedra de peso e tamanho considerável, uma pedra que havia sido também selada para lacrar o túmulo e evitar que roubassem o corpo de Jesus. Maria Madalena achou, duvidou, ela pensou que tinham roubado o corpo do Mestre. Vejam só, a dúvida é inimiga da fé. Quantas vezes nós achamos, pensamos errado e não cremos? Pedro também, quando entrou naquela gruta, no sepulcro, olhou em volta e viu os panos que envolveram o corpo de Jesus, ali por Nicodemos e José de Arimateia, estavam enrolados ou envolvidos e colocados num canto. Ora, se alguém fosse roubar o corpo de Jesus, como trombetearam naquela época, não teriam esse cuidado de tirar os panos que envolviam o seu corpo e colocá-lo do lado. Os discípulos também foram duros em crer na ressurreição. Muitas vezes a gente crê nos milagres, a gente crê nas palavras de Jesus, porém, o fato central da nossa fé, guardem bem isso, o fato central da nossa fé é crer na ressurreição. Porque sem a ressurreição, nós não teríamos a vida eterna. Por isso é que São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, se Cristo não ressuscitou, vã, inútil é a nossa fé. Guardem também o versículo posterior, o versículo 18, ainda do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Se só temos esperança em Cristo para esta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Mas de que adianta só esperança na vacina? Nós queremos sim a vacina, eu quero. Estarei logo de imediato na fila assim que chegar a minha época. No entanto, a minha esperança é em Cristo. A minha esperança não é só na vacina. Minha esperança não é só nesta vida, mas na vida eterna. Por isso que neste capítulo 20 do Evangelho de João, aparece também outras vezes, ou repetidas vezes, um outro verbo, o verbo correr. Insinua João que os discípulos têm pressa. A pressa dos discípulos e dos amigos de Jesus é em conhecer a verdade da ressurreição. No versículo 2, Maria Madalena corre para falar a Pedro. No versículo 4, Pedro e João correm ao sepulcro. No versículo 18, Maria Madalena corre para anunciar que viu o ressuscitado. Mas que pressa é essa, queridos irmãos? Repito, é a pressa de conhecer a verdade da ressurreição. Por isso que hoje, domingo é o dia do Senhor. Não é apenas o dia do sol, o Sunday, como dizem os ingleses ou americanos. Não é só o dia do sol. Domingo é o dia do Senhor, é o dia do ressuscitado, é o dia da Páscoa semanal de todos nós cristãos. Por isso os apóstolos, em suas primeiras pregações e escritos, eles diziam:
A vida presente só tem sentido, a vida presente só muda quando ela é pautada pela esperança da vida futura. Cristo ressuscitou. Esta é a nossa fé, esta é a verdade central da fé cristã. Feliz e abençoada Páscoa para você. Fique agora com a nossa amiga Lunara Aires e aquele papo de cruz, que eu espero que hoje seja um papo de ressurreição. Mas lembrando a Lunara e a todos vocês, somente alcançamos a ressurreição através da cruz. Olá para você que está acompanhando o programa de todo o coração, está começando o Papo de Cruz e hoje eu convido você a viver de fato não só um papo de cruz, mas um papo sim de ressurreição. Nos ajude também a evangelizar, a falar a maior boa nova do Evangelho, a ressurreição de Cristo. Compartilhe esse programa, compartilhe esse link com quantas pessoas você quiser. Hoje eu convido você a meditar junto comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 14. É um versículo bem curtinho, mas muito intenso e preciso. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a nossa fé. A primeira e maior verdade que essa palavra nos traz, que essa palavra grita ao nosso coração, é a necessidade de entendimento, de aceitação e de crer na ressurreição, de crer na maior verdade que existe na palavra, a verdade de que Deus, Ele nos ama a tal ponto que Ele fez o seu Filho morrer, Ele permitiu que o seu Filho morresse, mas Ele fez que o seu Filho ressuscitasse e que nessa ressurreição fosse extintas os nossos pecados, as nossas dores, porque foi levada para a cruz. Tudo isso, tudo que há de mal, todas as nossas falhas, todas as nossas limitações foram levadas para a cruz. E se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele puro, digno, assim como nós também conseguiremos ser, porque foi através dele a nossa remissão, foi através dele que ocorreu a redenção. Eu estava orando e meditando nessa palavra e Deus colocava no meu coração que foi através da morte e ressurreição a perca da força dos nossos pecados, se a gente assim bem quiser, se a gente se entregar a essa verdade. Existem cristãos católicos que não creem na ressurreição. Se você não crê na ressurreição, você não crê no grande mistério que é a nossa igreja. Você não crê no grande mistério da grandeza do amor de Deus. A ressurreição é a maior graça dada por Deus a nós. A ressurreição de Cristo é aquele sinal em que Deus diz: aqui eu posso tudo e por vocês eu tudo fiz. O papo de cruz é também um papo de ressurreição, porque, como bem nos fala o nosso bispo, não há ressurreição sem cruz. A esperança veio após a cruz e nós precisamos nos entregar de corpo e alma a esse mistério de ressurreição. Então é isso, para vocês uma feliz e abençoada Páscoa, que a gente possa entender o mistério da Santa Igreja e amá-lo com todas as nossas forças. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Encerramos o nosso programa agradecidos a Deus que somos por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Estamos vivos, temos possibilidade para rezar, para agradecer, para trabalhar, mas o que dá sentido à vida é a nossa fé no ressuscitado, a nossa esperança na ressurreição. É por isso que no batismo nós morremos com Cristo para ressuscitar com Ele. Todo batismo é uma morte. Batismo não é somente ser inserido na igreja. Batismo não é um evento social para fazer parte da igreja ou ser católico e até mesmo ser filho de Deus. Pelo batismo, nós morremos para sermos incorporados ao Cristo numa vida nova. Estamos, neste tempo de pandemia, falando tanto de morte, de sofrimento, de dor, de luto e de perdas.
mas guardemos as palavras do apóstolo: se morremos com Cristo, com Ele viveremos. Se morremos com Cristo, com Ele haveremos de ressuscitar. Que Deus abençoe a você, a sua família, concedendo-lhes as bênçãos da saúde, da paz e das alegrias pascais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Até o próximo programa.